Olá, eu sou César de Aguiar e você está no canal Teolovida e hoje nós vamos estudar sobre a composição de Adão. Como Deus criou Adão? Qual foi o método usado e de que forma Deus fez o primeiro homem? Quando você toma conhecimento da forma como Deus construiu o primeiro homem, você passa a entender o equipamento, você passa a entender a si mesmo. E entendendo a si mesmo, fica fácil dominar a máquina, né? Quando se conhece o manual. Vamos às Escrituras. Gênesis capítulo 2, o versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eu acho que aqui tem tudo, né? A forma como Deus fez o homem, ele usou matéria orgânica, nada mais adequado, é o que tinha abundância na natureza, carbono, ferro, manganês, níquel, e todos os elementos químicos foram utilizados, tomados emprestados da terra. O homem foi feito desse material. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Quando Deus soprou o fôlego, ele soprou todos os espíritos que foram gerados dentro dele mesmo, antes da fundação do homem. E quando esses espíritos entraram em contato com o homem, formou-se um terceiro elemento, que é a alma. Então podemos dizer que o homem é um ser tricótomo. O que é isso? O homem é uma alma, porque o homem foi feito alma vivente, ele é uma alma habitada por dois corpos. Então, nós somos uma alma vivente que possui dois corpos. Um corpo físico, que é feito de matéria, da matéria orgânica emprestada da terra, e um corpo espiritual, que é a centelha divina emanada da vida do próprio Deus. De posse desses conhecimentos, podemos dizer que nós não existimos. Quem existe é Deus. Nós subexistimos porque a nossa vida depende exclusivamente da vida de Deus. Se Deus não existisse, nós também não existiríamos. Então, se a nossa existência ela é baseada na existência de Deus, nós não existimos. Quem existe é Deus e por isso nós subsistimos. Da próxima vez que alguém perguntar para você se você acredita que Deus existe, você responda dizendo que quem não existe somos nós. A única verdade de fato no universo é que a única pessoa que existe é a pessoa de Deus. A alma do homem que se formou a partir do sopro de Deus, de todos os espíritos que foram gerados dentro dele, todos os seres humanos, de todos os tempos, de todas as eras, soprados nas narinas de Adão, a alma vivente que se formou foi porque são elementos diferentes. A alma se torna o avatar do corpo físico que faz uma conexão com o corpo espiritual. Matéria e antimatéria. Se essas duas coisas se tocam, se elas têm contato direto, nós estamos falando de uma explosão que levaria consigo o universo inteiro para o caos. Então a alma se forma para ser o receptáculo onde corpo físico e corpo espiritual pudessem viver harmonicamente. E a alma, então, passa a ser a sede das decisões, a sede dos desejos e a sede das emoções humanas. O espírito, que é a parte mais nobre dessa composição, porque ele emana do próprio Deus. O espírito do homem é o lugar onde Deus habita e se relaciona com o homem. Então Deus nunca visita a alma do homem, Deus nunca visita o corpo do homem. Deus visita o espírito do homem, porque o espírito do homem é feito da mesma matéria que Deus. A terra, que compõe o corpo físico, ela é feita sob a ordem de Deus, mas não é uma centelha do próprio Deus, é uma criação de Deus. Agora o homem tem em si compartilhado de Deus uma parte de si mesmo. O homem é filho de Deus, a terra é criação de Deus. Então, o homem recebe na sua alma o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e ele toma decisões com a alma, ele sente emoções, ele sente desejos, mas
O contato de Deus com o homem não se dá pela via da razão, que é a alma, ele se dá pela via do espírito. Vamos seguindo. É no espírito do homem que está algo maior do que a razão do homem. Enquanto a razão está sediada na alma, no espírito do homem está a consciência. É por isso que textos bíblicos dizem que alguns homens que não tiveram contato com o evangelho serão julgados pela lei da sua própria consciência. Ou seja, a consciência é algo tão grande, tão forte, tão poderoso dentro de você, que ela é um tribunal, e por esse tribunal você vai ser julgado no fim dos tempos. Então a consciência, ela habita no espírito do homem. Outra coisa que habita o espírito do homem é a intuição. O que é a intuição? São flashes, são conhecimentos que chegam até você sem que você tenha consciência de onde eles vieram. Parece que eles estavam o tempo todo dentro de você e você não os percebia, mas de repente são convicções tão fortes que chamamos de intuição. As mães têm intuições em relação aos filhos, dado a ligação espiritual, porque assim como o homem saiu de Deus, essa mesma correspondência, o princípio da correspondência, que é assim na terra como no céu, tudo aquilo que tem no céu, existe uma figura na terra, tudo aquilo que tem na terra é porque tem algo perfeito no céu. A mãe tem uma conexão com o filho muito parecida, num grau infinitamente menor, mas muito parecida com a conexão que Deus tem com os filhos que ele gerou dentro de si mesmo. Outra coisa que existe somente no espírito do homem é a capacidade de comunhão com Deus. Entendendo que a palavra comunhão significa comer junto, né? Nós entendemos que comer junto, participar da mesma mesa, participar da mesma comida, é prerrogativa do Espírito. Então, quando nos alimentamos de Deus, quando temos comunhão com Deus, isso acontece não na alma, isso não acontece não no corpo físico, acontece no corpo espiritual. Algo que não pode deixar de falar acerca de jejum. Quando eu jejum na carne, eu estou mortificando o meu corpo carnal para que o meu corpo espiritual assuma o lado mais alto da balança. Consegue perceber isso? Quando do lado de cá tem o corpo físico e aqui tem o corpo espiritual e no meio tem a racionalidade, eu decido valorizar o corpo espiritual, então eu deixo de fazer determinadas coisas que agradam a minha carne, como acessar celular, ver televisão, abandonar a série que você está assistindo, parar de comer. De repente, eu mortificando o meu corpo físico, eu consigo, com oração e com comunhão, eu consigo fazer com que a balança penda e a minha vida espiritual ela venha à tona e começa a mandar na tricotomia, no corpo físico, na alma e no corpo espiritual, quando eu permito que isso aconteça. Quando nós falhamos em distinguir o que é da alma, o que é do espírito e o que é do corpo físico, nós cometemos uma gafe. Uma gafe com a própria vida, porque vai atrapalhar o nosso crescimento e a nossa evolução de maturidade espiritual. Frequentemente, a gente percebe que pessoas cristãos consideram o que é da alma como sendo espiritual, e por isso eles permanecem num estado pertencente à alma e não buscam o que é realmente espiritual. Confundem emoções com espiritualidade. Confunde desejos carnais com vocação dentro da obra de Deus. Não se pode confundir aquilo que é da alma com aquilo que é do espírito, porque é no espírito que Deus vai fazer você se lembrar daquilo que ele combinou com você antes da fundação do mundo, quando ainda você estava sendo gerado dentro dele e quando você tinha uma comunhão perfeita em um tempo antes da nossa encarnação nesse mundo de matéria. Então temos que tomar muito cuidado para não confundirmos o que é da alma
o que pertence às emoções, o que pertence aos desejos, o que pertence às nossas necessidades humanas com aquilo que é espiritual. Geralmente aquilo que é espiritual nos leva a negar os nossos desejos, nos leva a uma vida de abnegação, leva-nos a uma vida de dedicação àquilo que é espiritual. Dessa forma, quando a gente não entende bem as funções desse equipamento que somos nós, que somos composto de um corpo espiritual, um corpo físico, e no meio disso tudo tem uma alma que toma a decisão para que lado vai pender a balança, tomamos um prejuízo quando a gente confunde aquilo que Deus criou de forma tão sublime, tão maravilhosa. Não devemos confundir outra coisa. Nós não devemos confundir o espírito do homem com o espírito de Deus. Mesmo que você seja, no seu corpo espiritual, uma centelha do próprio Deus, existe uma personalidade de Deus, que é o Espírito Santo, porque Deus é uma trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o mesmo Deus, ele, embora nas Escrituras muitas vezes a palavra Espírito Santo não apareça explícita como Espírito Santo, escreve-se apenas Espírito, existe o Espírito do homem, que sempre vai aparecer na Bíblia, nas melhores versões, em letra minúscula, e o Espírito Santo, que quando for designado apenas por Espírito, vai aparecer com letra maiúscula, isso nas melhores versões. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito, Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, Espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Sabe por que você vai para o céu? Você sabe como definir que você é salvo? Você consegue saber se é salvo ou não? É simples. Você sabe. É uma certeza cristalina que ninguém te rouba e ninguém tem o poder de fazer você duvidar. Se você é salvo em Cristo, o Espírito Santo testifica com o seu espírito de que você é um filho de Deus. E indiferente de como está a sua vida dentro de você, você sabe, você tem uma certeza simples, cristalina, de que você é de Deus. E mesmo que a sua vida esteja um pouco afastada dos planos de Deus, dentro de você ecoa uma voz primitiva, ecoa uma voz que você não consegue resistir. E é por isso que às vezes você chora, às vezes você fica frustrado, às vezes você tem um início de depressão, porque você não consegue entender o motivo. É porque dentro de você, o Espírito Santo, que te conhece, que sabe quem você é, está chorando, está gemendo, com gemidos inexprimíveis, querendo trazer o seu espírito de volta. Um espírito que pode estar dormindo, um espírito que pode estar morto. E o Espírito Santo está querendo ressuscitá-lo, o Espírito Santo está querendo acordá-lo para voltar a ter com ele a mesma relação que tinha quando ainda estava no ventre do Pai dos Espíritos. Mateus 26, versículo 41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. E o Espírito aqui não está com letra maiúscula, o Espírito está com letra minúscula. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito do homem sempre está pronto, porque o Espírito do homem não se suja de pecado. Porque o Espírito do homem é uma centelha do próprio Deus. O pecado adormece e mata esse Espírito. É por isso que a carne está fatada a morrer no juízo. O salário do pecado é a morte física. Mais à frente vamos entrar nos detalhes do novo nascimento e vamos entender essa coisa da primeira e da segunda morte. O Espírito está pronto, o seu Espírito, ele sempre está pronto para se relacionar com Deus. Basta que você tome uma decisão com a sua alma de ouvir a voz de Deus. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que é o homem? Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, já lemos lá no início, mas vamos ler de novo.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A palavra formar, nesse texto, ela transmite uma ideia muito interessante. É a ideia de um oleiro que amassa o barro para formar um vaso. E isso fala da formação do corpo humano. Até porque o espírito do homem foi gerado em Deus. O corpo é que foi formado de matéria. E Deus, nesse corpo de matéria, soprou em sua narina o fôlego da vida. E aí o homem passou a ser uma alma vivente e passou a ter vida espiritual. Os animais, gato, cachorro, galinha, elefante, eles possuem um corpo físico e uma alma. Eles não possuem um espírito, porque o espírito é prerrogativa dos espíritos gerados em Deus. O espírito é uma centelha divina. Os animais não possuem essa centelha. Os animais são produzidos pela terra, segundo Gênesis, e eles recebem da própria terra uma alma. E quando eles morrem, eles voltam, eles devolvem a alma para a terra, e isso agrega sabedoria ao próprio planeta, que é um ser vivo que gera uma variedade de outros seres vivos, mas não gerou o homem, apenas emprestou a matéria para a formação do homem, porque as Escrituras dizem que o homem foi formado pelo próprio Deus. Quando o espírito humano vai de encontro à matéria, ou seja, quando Deus soprou nas narinas do homem feito da matéria emprestada da terra, aconteceu o surgimento desse terceiro elemento, que é a alma humana que recebe o espírito nela. Então a alma passa a ser o elo de ligação, o avatar entre o corpo físico e o corpo espiritual. O espírito humano nunca vai ter contato com o corpo físico. O espírito humano tem contato com a alma. E a alma tem contato com o corpo. Quando o homem ele é dominado pela carne, ele tira o espírito do jogo da vida. Quando o homem é dominado pelo espírito, ele tira a carne do jogo da vida. E quem toma essas decisões, mas certamente, é a alma que ela quer prazer, ela quer satisfação, ela quer felicidade, ela quer alegria. E aí, ao escolher a carne, ela resolve achar que o paraíso é por aqui mesmo e ela vai sentir todas as delícias por aqui. Quando ela escolhe o espírito, ela vai ter a paz que excede todo o entendimento, na fé e na confiança de que o autor e consumador da nossa fé irá realizar a grande obra e irá nos dar o prêmio da nossa soberana vocação quando encontrarmos-nos com eles no dia final. Deus nos deu um corpo físico para interagir com o mundo natural. E Deus nos deu um corpo espiritual para interagirmos com o mundo sobrenatural. Quando você interage com o mundo sobrenatural, nunca é na carne, sempre é no seu espírito. Dentro do Jardim do Éden, Adão possuía um corpo físico, uma alma e um corpo espiritual. Enquanto Adão, dentro do Jardim do Éden, vivia aquelas delícias, a perfeição, no momento mais glorioso da criação, quanto tempo nesse planeta, você consegue me responder qual parte da composição de Adão mandava na tricotomia? Será que Adão ouvia mais a sua alma? Dava mais vazão aos interesses do corpo físico? Ou será que Adão, antes de pecar, dava mais valor às coisas do espírito e por isso ele valorizava mais o seu corpo espiritual? Não é difícil de responder que Adão valorizava mais, enquanto no Jardim do Éden, antes do pecado, ele valorizava mais o corpo espiritual. E quando Adão pecou, o que aconteceu? No momento em que Adão pecou, aconteceu aquilo que Deus havia avisado. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás,
porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão, ele viu que a Eva comeu o fruto e não morreu. E de repente, passou pela cabeça de Adão que Eva tinha razão, que ele não ia morrer. E que Deus, talvez, tinha errado, tinha se enganado ao dizer que o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eva comeu, não morreu, e Adão pensou, eu também posso comer, porque eu também não vou morrer. Só que o que Adão não sabia, ou o que Adão esqueceu, ou o que Adão ignorou, é que a morte começa no mesmo lugar que começa a vida. A vida não começou no corpo físico, a vida começou no espírito. Porque antes de sermos um corpo de matéria, nós somos um corpo espiritual gerados em Deus antes da fundação do universo. Então a morte começa no mesmo lugar que começa a vida, no espírito. E Adão morreu espiritualmente na mesma hora em que comeu. E depois viveu 969 anos e morreu na carne. Mas Adão morreu no exato momento em que pecou. Permaneceu vivo na carne, mas com o espírito morto. É exatamente isso que torna o homem possível de redenção, passível de redenção. O homem tem dois corpos e por isso, quando ele peca, ele condena o corpo físico à morte. E o seu espírito morre em seguida, mas ele pode ter a oportunidade de ressurreição no novo nascimento. Então, quando Adão peca, o seu espírito morre. Adão ele poderia ter ressuscitado o seu espírito através do novo nascimento e fazer com que o seu corpo físico pagasse pelo pecado cometido no corpo espiritual. A morte atinge todas as esferas da vida do homem. Primeiro, ela acontece no espírito e gradativamente ela vai depravando toda a alma. Adão ele foi desobediente. Caim foi um homicida. Olha como foi só ladeira abaixo. Quando o pecado entrou na história da humanidade, a depravação da alma foi algo escadaria abaixo. Lameque teve 2 mulheres e por aí vai até chegar no mundo moderno. O homem inventando sensações para o corpo e divertimento para a alma. A morte que começou no espírito atingiu a alma e por fim vai matar o corpo. Adão morreu fisicamente aos 930 anos. Falei 969, né? Reconsidere, 930 anos. E Adão morreu no mesmo dia em que pecou. Mas Deus tem um processo inverso para isso. O novo nascimento, ele tem a prerrogativa principal de ressuscitar o espírito que foi morto no pecado de Adão. E como é que o novo nascimento ressuscita o espírito do homem? Uma das almas de Deus entra no espírito do homem e começa uma mudança de dentro para fora. Isso mesmo, uma das almas de Deus. E você pode estar se perguntando, Deus tem alma? Sim, a Bíblia diz que Deus é um espírito. Deus é espírito. O homem é uma alma habitada por 2 corpos. Deus é um espírito com 3 almas. A palavra alma é psique, é personalidade. Então Deus é um espírito que tem 3 personalidades, tem 3 almas. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Uma dessas almas, ela faz contato com o espírito do homem e o ressuscita e o tira da morte. Então esse homem que havia antes sido mortificado pelo pecado, agora ressuscitado em Cristo no seu espírito, ele pode morrer no corpo físico, que ele tem um escape. Preste atenção nisso.
Quando Adão pecou, pecamos todos, porque todos nós estávamos no jardim do Éden. O pecado de Adão não passou para nós pela via da herança biológica ou da herança espiritual. Não. Nós estávamos no jardim do Éden porque fomos soprados nas narinas de Adão pelo próprio Deus. Todos os espíritos estavam em Adão. Por isso que quando Adão pecou, pecamos todos, porque todos nós somos Adão. Como todos somos Adão, participamos do mesmo pecado. Decidimos isso junto. Ah, mas eu não me lembro disso. É claro, você não se lembra disso porque você morreu. No momento em que você pecou, o seu espírito ele foi mortificado. Ficou apenas o corpo físico de Adão. Entende isso? E todos aqueles espíritos mortos começaram a nascer na carne. Para quê? Para que a carne pudesse morrer, e a morte da carne seria a segunda morte, mas tendo a oportunidade de ser ressuscitado pelo novo nascimento. Quando o homem é ressuscitado pelo novo nascimento, aquele pecado que o espírito dele, que havia causado a morte do espírito dele, é transferido para o corpo físico, e o corpo físico paga pelo corpo espiritual, uma forma de sacrifício. Os sacrifícios de bois, de cordeiros, eram uma figura disso. Era uma transferência daquilo que era espiritual para algo que era material, algo físico. Quando você nasce de novo, o seu espírito ressuscita. Aí você passa a ter um corpo espiritual vivo, um corpo físico vivo e uma alma que toma essas decisões. Quando você morre na carne, se o seu espírito estiver ressuscitado, você passou pelo novo nascimento, você está salvo. Mas se você permanecer a sua vida inteira e não nasceu de novo, não se encontrou com Jesus ao longo da sua existência, a morte da carne é apenas a sua segunda morte. Pense bem que quando Jesus falou com Nicodemos, que Nicodemos precisava nascer de novo, Jesus não estava falando de um processo que estava sendo estabelecido a partir dali. Jesus não estava inventando um novo nascimento a partir dali. Jesus estava comunicando a Nicodemos um processo que já existia, que quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com o Deus sobrenatural, ele nasce da água, ele nasce do Espírito. Depois da queda, depois que o homem caiu, depois que o homem pecou, depois que todos nós pecamos, vamos por assim dizer, qual parte da composição do homem passou a mandar na tricotomia? Antes da queda, era o espírito que mandava. Depois, passou a mandar a alma. A alma dizia, quem manda aqui sou eu. E a alma, na maioria das vezes, passou a fazer escolhas para o prazer que o corpo físico proporcionava a ela. A alma é personalidade, é psique. É o centro administrativo das vontades, das emoções e do raciocínio. O corpo físico é subalterno à alma. O corpo tem desejos, mas é a alma que decide se vai realizar esses desejos ou não. O corpo físico será julgado pela morte física. E o veredito já está dado. Voltará ao pó da terra. O espírito é subalterno à alma até que sua alma decida se curvar e deixar que o espírito mande. O momento em que você permitir que a sua vida espiritual seja mais importante do que a sua vida das emoções, do que a sua vida dos seus desejos, nesse momento o seu espírito vai ressuscitar no novo nascimento, vai começar a mandar na tricotomia e você vai sentir uma absoluta transformação na sua maneira de ver as coisas, de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver a sociedade, de ver o universo e de ver o próprio Deus. Antes da queda, era o espírito que mandava na tricotomia. Para ressuscitar o espírito morto na queda, é necessário que a alma permita que a palavra de Deus
seja acessada através de uma das entradas da alma. Percebeu isso? Para você nascer de novo, é necessário que você tome uma decisão de permitir que por uma das entradas da alma, a palavra de Deus penetre dentro do seu ser. E aquilo que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra escrita, a palavra falada de Deus, o verbo divino, dentro de você, vai produzir um filho para Deus. E quais são as entradas da alma? A primeira entrada é a entrada da vontade. Você tem que querer. E às vezes, querer é algo muito ligado à vida que você vive no dia a dia. A sua família já é cristã, os seus amigos são cristãos, o seu marido ou a sua esposa já é. Você gosta da vida dentro do cristianismo, você gosta da vida de igreja, você gosta da vida com Deus, então fica fácil ter vontade nesse sentido. Você já está acostumado com aquele ambiente, então levar a sua vontade para esse lado se torna mais fácil. Mas tem pessoas que têm uma vontade, mesmo vivendo em ambientes absolutamente distantes dos propósitos de Deus, essa pessoa tem uma vontade muito grande e por causa dessa vontade, ela busca as coisas de Deus e buscando as coisas de Deus, a palavra de Deus penetra dentro do ser dela e produz a fé. Outra entrada da alma é da emoção. Geralmente pessoas que passam por problemas e desilusões na vida ficam fragilizadas. E a maioria das pessoas que tem um encontro com Deus, elas vão de encontro a esse encontro pela via da emoção, pela via, muitas pessoas dizem, pela via da dor. A palavra de Deus vem para essa pessoa como um consolo e a pessoa de Jesus transmite conforto e segurança a essa pessoa. Às vezes essa pessoa numa igreja, ou ouvindo um vídeo, ou uma música, ou em uma conversa com um amigo, ela escuta a palavra de Deus, ela ouve cânticos e a emoção permite que a palavra de Deus penetre por essa entrada, que é a entrada da emoção, e ali dentro produza frutos de arrependimento. Outra entrada da alma é a razão. É muito comum pessoas que são curiosas, que querem conhecer os mistérios da fé, começam a estudar as Escrituras, começam a estudar ciência, começam a estudar história e percebem que, quando estão lendo a Bíblia, elas se convencem pela razão de que Jesus é o Messias, elas se convencem pela razão que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o único Deus verdadeiro. E quando elas têm essa convicção pela porta da razão, por essa via, a palavra de Deus acessa a alma dessa pessoa e a centelha divina novamente acorda o espírito que estava adormecido. A alma permitiu. Se a alma permitiu, basta inserir a palavra de Deus dentro do homem. Colossenses capítulo 4, versículo de 3 a 6 diz assim: orando também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que se manifeste como convém falar. Falar de quê? Do mistério de Cristo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A palavra de Deus, assim como o sal muda o sabor dos alimentos, assim como o sal ele traz o sabor dos alimentos à tona, a palavra de Deus, ela muda o ambiente da alma e traz à tona os melhores sentimentos, traz à tona as melhores vontades, a melhor razão e as melhores emoções. E quando isso acontece, a palavra de Deus tem o poder de produzir a fé. Essa é a mecânica do poder da palavra de Deus, mudando o coração do homem e tornando um espírito mortificado como um espírito ressuscitado pelo novo nascimento. Essas emoções
produzidas pela palavra de Deus é muito diferente das emoções produzidas por uma mensagem, por uma pregação de autoajuda, simplesmente. A autoajuda apenas acalma a alma. A autoajuda mexe apenas com a vaidade humana, essa coisa de que você consegue, você vai vencer, você é o cara, você vai conseguir, você é vitorioso. Isso apenas é massagem para o ego. Pregação tipo autoajuda é açúcar para a alma. É massagem. Massagem é diferente de mensagem. O que seu espírito precisa para ser ressuscitado não é uma massagem na sua alma. O que ele precisa é de uma mensagem para a sua alma. E às vezes uma mensagem vai de encontro àquilo que você não quer ouvir. E geralmente Deus fala através da sua palavra à sua alma aquilo que você não quer ouvir. E esse impacto, esse crash, é que produz um filho para Deus. A palavra de Deus, somente a palavra de Deus é que ressuscita o espírito do homem. E você, cristão, boca de Deus, você tem em si o poder de ser a voz do Espírito Santo, falando a verdade e influenciando as pessoas a serem ressuscitadas. Mas talvez você, cristão, nascido de novo, não está permitindo que a balança penda para que o seu espírito dê mais lugar ao Espírito de Deus do que a sua carnalidade. Sua vida pode estar vazia e você tem a sensação de que algo está te faltando e nada te satisfaz. Você se sente sozinho até em meio às multidões. E tem muito crente que se sente assim, tem muito cristão que se sente assim. Existem diagnósticos para isso. Talvez você frequenta a igreja, talvez você frequenta um grupo de estudo, talvez você vê os nossos vídeos pelo YouTube, mas você ainda não nasceu de novo. Se você aceitar a palavra de Deus de forma consciente e você permitir que Jesus acesse o seu coração, você vai ser ressuscitado no Espírito. E essas verdades, elas deixarão de falar apenas aos ouvidos da sua razão, da sua emoção e da sua vontade e passarão a falar diretamente ao seu espírito. E à medida que a palavra de Deus vai chegando no seu espírito, você vai se lembrando daquilo que Deus combinou com você antes que você nascesse. E aí a sua vida deixa de ser vazia, porque você começa a correr em direção ao propósito que foi combinado com você antes mesmo de você vir para esse mundo. Outra coisa é que talvez o seu espírito, você já nasceu de novo, mas o seu espírito não está bem alimentado. Uma vez ressuscitado, o espírito nunca mais vai morrer. Mas você precisa alimentar o espírito. Alimento do espírito é a palavra de Deus e oração. Se você está sentindo sintomas de vida vazia, de angústia, de desânimo, é porque você não está alimentando bem o seu espírito. O Espírito Santo está dentro do seu espírito, clamando com gemidos inexprimíveis. E isso me deixa absolutamente quebrantado, porque eu sei que a partir do momento que você é nascido de novo, o Espírito Santo habita em você. Você é o templo dele e ele não sai de você, mesmo quando você peca. E ele fica dentro de você, humilhado, rebaixado, gemendo, com gemidos inexprimíveis. Isso é algo terrível, porque você está fazendo com que o próprio Deus sofra as agruras do pecado que você não pode cometer. Você precisa se voltar para Deus. Se o seu espírito está vivo dentro de você e você se sente longe de Deus, saiba que o sofrimento que você tem na sua alma, a sua angústia, também é o sofrimento do próprio Espírito Santo. É a angústia do próprio Espírito Santo. Nada melhor do que você limpar o templo e dar uma casa para Deus com dignidade. Uma casa para Deus onde Ele possa habitar e ser feliz dentro dela e trazer felicidade e arranjo para toda a sua vida. Que essa palavra de hoje possa ser bênção na sua vida, que você possa ser edificado, ser exortado e consolado. E que Deus te abençoe
e até a próxima.